Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Bom dia a cada um que nos ouve nesta manhã de domingo, do dia 9 de fevereiro de 2020. Hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, aqui estamos para levar até você as boas novas. Quero registrar também aqui um bem-vindo ao pastor Alcir Santos de Araújo, e que chega para pastorear a Igreja Batista Central em Francisco Beltrão. Deus abençoe sua estada aqui em nossa cidade. No Salmo número 36, o verso 7 nos diz: Quão precioso é, ó Deus, o teu constante amor. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. E estar abrigado às asas do Altíssimo não tem coisa melhor. E ouviremos agora na voz de Luiz de Edgar Martins cantando Precioso é Jesus. Anelo por Cristo, meu Rei Salvador, as honras a Ele darei com louvor, que sempre achei nele graça e favor. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Minha alma deseja na glória gozar e com meu amado se identificar, com todos os salvos servir e adorar. Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. Celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra, que continua atual em nossos dias, e por teres enviado Jesus Cristo ao mundo para ser o nosso Salvador. É algo mais precioso que temos e é um presente do Senhor. Pedimos que abençoes esta programação, cada ouvinte que tem suas necessidades especiais, seja na área da saúde, seja na área do consolo, do conforto, da esperança, ou até aqueles que ainda não têm tido um encontro real contigo e estão ansiosos por conhecer a verdade, e que a tua palavra possa falar a cada coração nesta manhã, que a palavra seja oportuna e benéfica a cada ouvinte.
Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E queremos saudar de um modo especial cada ouvinte do programa também que acompanha via Facebook. É um mecanismo a mais. Nós temos a Rádio Princesa AM 930 kHz, também o acesso pelo computador www.celesc.com.br e pelo celular o www.ashradios.com.br, Rádio Princesa 930 AM, e pelo Facebook da rádio. Que Deus abençoe a cada ouvinte e aqueles também que têm divulgado o prefixo desta emissora, de todas estas modalidades, para poder acompanhar o programa Boas Novas, que também pode ser revisto no Facebook a qualquer momento. Na sequência, Vaso Novo, cantado por Luiz de Carvalho e Denise. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, Eu quero ser um vaso novo. Nesta manhã nós vamos meditar em diversas referências, diversos textos da Palavra de Deus, mas iniciando no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4 até ao 10, está a vocação de Jeremias. No tempo histórico, esse fato ocorre no ano 625 a.C., logo após o profeta Isaías, que era cerca de 750 anos antes de Cristo, ter dado a mensagem ao seu povo, o povo de Judá, mas eles não tinham dado os devidos ouvidos à palavra de Deus. Deus levanta Jeremias para lhes dar mais um recado. E vejamos a vocação de Jeremias. Jeremias 1, 4 a 10. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te escolhi, e antes que saístes da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, não sei falar,
não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres, arruinares e para edificares e plantares. E o texto continua a narrar tudo o que Jeremias deveria fazer. Quando chamado, ele considera-se como criança e incapaz de realizar a obra, mas Deus lhe dá a capacidade e ele se prontifica a fazer e cumpre o ministério de Deus conforme por ele determinado. E esse povo tinha que receber a ordem de Deus, o que Deus estava vendo neles que não estava correto. E isto no capítulo 2, o verso 13, resume muito bem. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias tinha que propagar dentre todas as mensagens de Deus ao povo, que ele seria levado ao cativeiro babilônico, como de fato o foi, e lá permaneceu por cerca de 70 anos, mas ele tinha que apontar o que estava desagradando a Deus. E aí esse verso 13 do capítulo 2 traz o resumo e traz aquilo que tinha afrontado a Deus. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, secas, que não podem reter a água. O que podemos aprender com isso e disso? Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a fonte de toda a bênção e tem todo o plano de Deus, desde a criação até a consumação dos séculos, aos novos céus, a nova terra, a eternidade, o porvir, o que acontece e vai acontecer com cada um de nós, após termos cumprido nossa jornada aqui neste mundo. Esse é o manancial das águas vivas, é a fonte de toda a bênção. E referindo-se a isto, Jesus, quando falou com a mulher samaritana e pediu água, no capítulo 4 do Evangelho de João, versos 13 a 14, diz, respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Este é o manancial de águas vivas, o Senhor Jesus. E ilustrando isso, então o povo havia cometido duas maldades, abandonado Deus, aquele que os havia conduzido desde o Egito até a terra prometida, coberto de bênçãos, e agora abandona o Deus e quer criar os seus próprios mecanismos. E assim acontece com todo aquele que não dá ouvidos à palavra de Deus, não confere e não aceita a Bíblia como regra de fé e prática e quer criar os seus próprios mecanismos. Mas como entender e transmitir isso de uma forma clara que o povo pudesse entender? Então, no capítulo 18 de Jeremias, os versículos de 1 a 6 nos dão esta grande explicação e a lição para todos nós. O vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro
e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Com o oleiro, o profeta pôde entender a mensagem e, por outro lado, as mãos de Deus estendidas para reconstruir a nação. Assim também acontece com cada ser humano, com cada um de nós. Nós somos como barro, mas uma vez submetidos às mãos do oleiro, então ele pode e quebranta a nossa vida, o nosso ego, e transforma o nosso interior. Foi isto que aconteceu com diversos personagens narrados na palavra de Deus. Assim como também a mensagem que Jeremias proferiu ao seu povo, clara, simples e objetiva, comparando a um barro nas mãos de oleiro, que estava fazendo um vaso, o vaso quebrou-se, e ele tornou a reamassar o barro e fez um novo vaso. Assim também a vida espiritual de cada um de nós passa por um quebrantamento de espírito, um reconhecimento da pequenez de cada um de nós e nos submetendo ao senhorio de Cristo. Então acontece a conversão. Eu quero ler no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 1 a 16, uma história nítida de conversão, a conversão de Saulo ao caminho de Damasco. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai. Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Este homem foi transformado, porque Jesus veio ao seu encontro.
E ele caiu por terra e viu que aquilo que ele estava praticando não estava mais no plano de Deus, porque ele praticava o judaísmo extremado, mas a nova aliança estava em vigor em Cristo Jesus. E agora o próprio Jesus lhe aparece e fala a ele, e diz que ele é um vaso escolhido para levar esta boa nova ao mundo gentílico, e tornou-se o 13º apóstolo da comissão de Jesus e foi pregar aos gentios, fez suas viagens missionárias, conseguiu trabalhar no mundo conhecido de então. Mas ele que perseguia passou a ser perseguido, açoitado, aprisionado. Mas ele dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, mas sim que possa levar esta mensagem àqueles que não conhecem. Este é o poder da palavra. Quando Deus fala ao coração e ordena para que se faça algo em seu nome, nós temos aí o exemplo de Jeremias, agora o de Saulo de Tarso, e também o questionamento que aconteceu com Nicodemos e Jesus, que leiamos agora no livro de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 8, para ver o diálogo de um doutor da lei com o Senhor Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nesta conversa de Nicodemos com Jesus, nós verificamos que é aquilo que Jeremias viu da casa do oleiro, cujo vaso se quebrou e ele transformou num vaso novo. Espiritualmente falando, Nicodemos era um vaso que considerava-se perfeito porque ele era mestre, doutor da lei, conseguia ensinar. Mas agora, diante de Jesus, Jesus lhe fala da necessidade de nascer de novo, tornar-se uma nova criatura, a exemplo do vaso na mão do oleiro, ser quebrantado, transformado e feito novo. Então ele não consegue entender, mas Jesus lhe explica da necessidade de que deve-se nascer não da carne mais outra vez, mas sim da água e do Espírito, para que se possa entrar no reino de Deus, receber o presente da salvação. E assim sendo, indo para a parte final de nossa meditação, nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 2, o verso 17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Significa que nasceu de novo. E Paulo continua a escrever: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo,
não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isto é tornar-se um vaso novo, e só nas mãos do oleiro é que isso pode acontecer. Por isso devemos nos submeter ao eterno Deus, ao Criador e sustentador de todo o universo, e a Ele prestar a honra, a glória e o louvor, e reconhecer que Jesus Cristo deu a sua vida, quebrou-se em nosso lugar. Como diz Isaías, o profeta, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Salmo 33, versos 1 a 3. Regozijai-vos no Senhor, vós os justos, aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com a harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Ouviremos os arautos do Rei cantando um novo cântico. Um novo cântico, vinde, cantemos, cantemos ao Senhor toda a terra. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor. Seja seu nome aqui sempre exaltado. Seja seu nome aqui sempre exaltado. A cada dia, a cada dia, levemos ao mundo sua eterna graça. A cada dia, sua glória, vinde cantemos um cântico novo, vinde cantemos, sim, cantemos ao Senhor, sua glória cantemos. Nós estamos chegando ao final do programa evangélico Boas Novas, gratos pela sua audiência, e deixamos o convite para logo mais às 9h45 a Escola Bíblica Dominical, e às 19h na Igreja Batista Central, em Francisco Beltrão, o culto de louvor e adoração, a Rua Sergipe 1152. E já está na cidade, estará conosco o pastor Alcir, que estará pregando hoje à noite, pastor Alcir Santos de Araújo. Venha visitar a Igreja Batista ou procure em sua cidade, no seu endereço mais próximo, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Foi um prazer tê-lo na audiência. Queremos desejar um feliz domingo a todos, uma semana abençoada. E se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais um programa evangélico Boas Novas. Aqui despede-se o professor Guilherme Paulo Carklin dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas, boas novas, novas, boas novas.